Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Está pensando em ter filhos? Tem filhos já? Você quer saber o quanto que isso gera lá na frente? Porque formar uma família requer muito planejamento e sustentar filhos não é nada barato. Uma pesquisa ela apontou que no Brasil os gastos eles podem chegar a 2 milhões de reais, exatamente na educação e no cuidado com os filhos. E é para falar sobre isso e dar as dicas para não estourar o orçamento familiar que nós recebemos então um consultor de finanças, Felipe Souza. Felipe, uma honra tê-lo aqui no nosso programa, seja bem-vindo. Muito bom dia. Sou o Serginho. 2 milhões de reais até a idade adulta. Uau. Esse número não está exagerado não, Felipe? Na realidade, esse número ele se refere a famílias de alto padrão, né? Famílias que recebem aí cerca de 20, 25 mil reais para cima. Eu me excluo dessa parte, também. claro, naturalmente. Eu me incluo né? fora dessa. Você se inclui fora. Eu me incluo fora dessa. Mas o que acontece? Pensando mais na realidade brasileira, vamos pensar em classe C e classe B, tá? A classe C, ao longo aí de 20, 23 anos, né, pensando que a criança nasceu hoje e vai ser formada até depois da faculdade, por volta de uns 400, 500 mil reais. Mesmo assim, é bastante dinheiro. Muito grande. E a classe B por volta aí de uns 700, 800 mil reais mais ou menos, que também é muito dinheiro. Então, assim, envolve bastante planejamento. Eu costumo dizer que se a pessoa, né, se o seu casal está junto ou pretende ter filhos ou alguma coisa assim, filho é um projeto. E esse projeto aí tem que ser bem desenhado, tem que ser bem planejado. Porque, querendo ou não, como pais, tem que ter a responsabilidade de criar os filhos, né? Então, é importante pensar nisso também. Dentro desse projeto aí, dessa criação, a gente tem que pensar o que vem a ser os gastos essenciais e os gastos opcionais. Claro, claro. Isso aí para adequar a realidade de cada um, né, filho? Exatamente, exatamente. Inclusive, na maioria dos casos, as despesas com educação, né, que são bem pesadas, na casa de 20, 25% dos gastos que tem com os filhos ao longo do tempo. Lógico que em determinados momentos é um pouco menor, em outros momentos é um pouco maior. Se, por exemplo, paga escola particular, à medida que a criança vai progredindo, as parcelas vão ficando maiores. Se é uma faculdade particular, dependendo do curso, também é puxado. É bem mais caro. Mas eu acho que isso começa desde bebê, porque se a mãe não amamenta, então já tem aquele leite. Então, às vezes, é um leite mais caro. As fraldas descartáveis. Tudo isso vai contabilizando, Sim. Não é, filho? São muitas variáveis para a gente determinar um padrão, né? A gente coloca ali uma estimativa, olha, é mais ou menos por ali, e em valores de hoje, né? Porque o que acontece? Essa conta de 2 milhões, há alguns anos atrás, não eram 2 milhões, era 1. Então, tipo, o padrão tem aumentado. É, E observa se gasta mais com as mulheres do que com os homens, tem isso ou não tem? Você diz com as meninas do que com os meninos? Isso. Geralmente um pouco mais com as meninas. Um pouco, muito mais, né? Um pouco, porque eu tenho um menino e tenho uma menina. E a gente vê a diferença ali, porque tava viva. O custo em algumas coisas é muito. Por exemplo, a minha menina está com 8 anos, então já se preocupa com creme de cabelo, que com o João Pedro, que é o menino, ele já pega só uma rebarba ali, só para dar um cuidado, para manter. Porque é diferente, né? A filha dele tem um cabelão até aqui, e o menino um cabelo igual o dele, curtinho. Então, pois é, aí isso aí já vai acentuando. Assim. Porque eu gosto de pensar assim, muito sobre essa questão de gasto essencial e opcional. Claro. E isso vai variar, não é, Felipe? De acordo com até o sexo também. Sim. Se a gente for olhar. Por exemplo, para a mulher, shampoo, condicionador, essas condições são essenciais. Para homem, aí já é opcional. Aí já entra uma influência cultural, né? Em que a mulher, querendo ou não, tem a influência de fora, que a mulher tem que se mostrar bonita, tem que se cuidar e por aí vai. Então acaba tendo mais gasto mesmo, é natural. É natural. E nesse processo aí de crescimento, varia aí também, igual você falou sobre, por exemplo, a educação, que é o que mais puxa, né?
que é 25%? 20, 25% mais ou menos. Depende, pode ser até mais, né? Mas mais ou menos isso daí. De acordo com o que faz. Essa projeção, como que o nosso telespectador, dona de casa agora que nos assiste, o senhor que nos assiste, ele pode pensar nisso, por exemplo, nessa evolução aí da criança, do zero, da gestação, até os seus 23 anos, que foi o objeto da matéria. Ele deve fazer o quê? Por períodos? 0 a 5 anos, 5 a 10? Na realidade, isso é até complicado da gente mensurar, porque entra numa variável de que a gente não sabe o padrão da família. Cada caso é muito específico. Mas o que a gente pode colocar como se fosse colocar uma regra geral, é o dever das finanças pessoais antes mesmo de ter o filho. Que é o quê? Organizar a casa, né? Você ter as suas finanças sob controle, registrar direitinho, saber para onde o seu dinheiro está indo, para poder tomar decisão. Por isso que é importante os registros, né? Porque se você não sabe o que está acontecendo, como é que você vai tomar decisão? Não tem como. Né? Se tem dívidas, mesmo que já tenha criança, procurar sanar essas dívidas o quanto antes, porque querendo ou não, você está jogando dinheiro fora. Né? Lógico que tem dívidas e dívidas, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. E se a pessoa está numa situação superavitária, ou seja, se ela já sobra algum dinheiro, já pode pensar no planejamento para um filho ou mesmo para realizar sonho. Há algum tempo atrás, quando eu trabalhei em Bolsa de Valores, a gente recebe vários tipos de clientes. Eu achei bacana a história de alguns, especificamente de um que há muitos anos, isso deve ter uns 20 anos mais ou menos, quando a filha... São João del Rei ainda. A filha... Ele faz isso toda vez, Felipe, tu liga não. A filha dele tinha nascido e ele, naquela época, há muito tempo, ele começou a investir. Era, 20 anos tem um plano real, né? Então foi mais ou menos naquela época, 1994, 95. Eu lembro que, R$100 era muito dinheiro naquela época, mas ele colocava mais ou menos R$100 e ficou assim por determinado período. Ele estava colocando em bolsa de valores, através de um fundo. Quando a filha dele completou uns 18 anos mais ou menos, ela estava com um patrimônio substancial que poderia pagar a faculdade dela todinha. Olha. Um planejamento simples, né? Lógico, envolve uma série de coisas, a pessoa cuidar antes. Mas... Hoje o que seria mais indicado pensando assim? Porque, por exemplo, nós trouxemos um outro economista aqui há algum tempo atrás, alguns dias atrás, falando sobre os diversos tipos de aplicação de dinheiro. Mas pensando aí na criação dos filhos, o que você daria como orientação para ser um investimento assim a longo simples, prazo, mas pensando aí na educação, por exemplo, na faculdade do filho? A gente está pensando então num prazo de uns 20 anos, mais ou menos. Hoje, para não complicar, né, não vamos falar de bolsa de valores, não vamos falar nada disso. Que bolsa é arriscado? É arriscado quando você não sabe o que você está fazendo. Ah, tá. Tem isso, né? A pessoa pode conhecer bolsa de valores e decidir não entrar. Ótimo, opção dela, mas ela sabe como é que funciona. Agora, vem a pessoa e fala, não... Se aventurar naquilo ali, aí vai tomar prejuízo e vai perder dinheiro. Né? Não que não perca, porque é possível sim, né? Oscila, renda variável, mas a possibilidade é muito maior. Mas no caso de, por exemplo, uma pessoa que não entenda muito e que está querendo fazer essa proposta de investimento, pode pensar hoje, que hoje está inclusive muito mais fácil entender. No início do ano estava uma sopa de letrinhas, agora ficou mais tranquilo de compreender, em Tesouro Direto. É muito simples aplicar, parece que você está fazendo uma compra online, uma compra de qualquer coisa online, sei lá, um livro, sabe? É muito tranquilo, você escolhe os títulos, tem 5 tipos de títulos diferentes, mas, por exemplo, pensando para 20 anos, tem que saber escolher, né? Mas pensando para 20 anos, pode pensar num título chamado Tesouro IPCA, que ele te traz uma renda real, porque ele é protegido de inflação. Entende? E esse investimento é a partir de quando? De quanto? Quanto? Olha, hoje está mais ou menos 0,10% do valor de um título, né? Então, por exemplo, se um título hoje ele custa uns, sei lá, uns R$600, uns R$60 mais ou menos, você já pode investir. Mês. É assim, né? A pessoa pode investir quando ela quiser, mas um mínimo aí de R$60 mês. Eu queria te perguntar a respeito, quando você comentou desse número que tem aumentado. Antes, um filho seria um curso de 1 milhão e hoje 2 milhões. Você observa esse aumento devido, às vezes, à terceirização dos pais, que hoje não tem tempo para estar com o filho? Então, meu filho tem que ter curso de natação, curso de piano, curso de inglês, curso e curso, porque eu não tenho tempo para ele. E onde ele vai ficar todo esse tempo?
esse gasto, o que você observa dentro desse ponto? Porque é lógico que muitas coisas estão crescendo, desenvolvendo, mas os pais também, pelo fato de eu tenho que buscar mais, eu tenho que ter mais, eu também não tenho tempo para ficar com meu filho. Exatamente, exatamente. Tem impacto sim, porque querendo ou não, a criança vai ficar à toa, vai ficar vendo, sabe, vendo só televisão, né? Assim, um canal aberto, infelizmente a gente não tem muitas opções, às vezes aquilo ali influencia a cabeça da criança, a televisão vira babá, essa é a verdade, né? Então acaba sendo interessante colocar atividades extras para ela interagir, para experimentar várias coisas, isso custa. E não são baratas. Isso custa, exatamente, isso custa, né? Tem impacto sim, mas também tem evolução dos custos ao longo do tempo, né? Igual a gente estava falando aqui, R$100 em 1994, 95 era muito dinheiro. O que é R$100 hoje comparado àquela época? Né? Desvalorizou muito, né? Bastante, bastante. Agora, Felipe, sobre a questão, por exemplo, você disse que esses 2 milhões aí é para quem tem renda acima aí de 25 mil reais, por aí. Considerando o padrão médio do Brasil e hoje o padrão que nós temos, custaria em torno de quanto a criação do filho, assim, no padrão Brasil aí, vamos dizer? Vamos pensar no padrão classe C. Classe né? C. Mais ou menos uns R$500 mil. Em valores de hoje, mais ou menos. Depois da educação, os 25%, né, que você citou aí numa proporção do gasto geral. O que mais seria, qual é a outra expressão? Seria a casa? Você fala para a família? Para a família, em termos de custo, né, investimento da criança ali? Para a família, em termos de custo, duas coisas que pesam muito. E alimentação hoje também. Duas coisas que pesam muito é a habitação, especialmente se a família vive de aluguel, e a alimentação. Comida hoje está caro. Agora, na criação dos filhos, por exemplo, o quanto que pesa, por exemplo, o lazer e o entretenimento, assim? Aí vai variar bastante, mas... As pessoas estão tendo muito lazer? Incrivelmente não. Os lazeres estão mais simples, porque se a gente pensar num contexto atual da situação brasileira, tem muita gente que está endividada. E por estar endividada, está pagando dívida, né? É diferente de inadimplência. Então, entendi. E o endividado, o que você observa? O que seria o endividamento do povo hoje? Você diz como assim? No geral, as pessoas estão endividadas por quê? Porque elas... Qual tem sido o erro do brasileiro nos gastos que tem endividado? São coisas supérfluas? E não é. Né? Educação financeira no Brasil tem menos de 15 anos, então a gente não está habituado com esse tema. Ainda é algo novo, né? É muito novo, novíssimo. Nos Estados Unidos tem mais de 50 anos. Né? Então ainda lá tem muita dificuldade em relação a isso, mas é muito novo. O principal motivo aqui é descontrole financeiro. Né? Exatamente aquilo, às vezes a pessoa não tem nenhum hábito de anotar na caderneta, não é adequado, mas a partir do momento que você começa a registrar suas despesas, mesmo que você não consiga analisar, porque numa caderneta é um pouco mais difícil, né? Você começa a tomar consciência e começa a se policiar. Então é descontrole financeiro. Vai gastando sem pensar mesmo. Eu estou pensando aqui, você disse que a educação financeira tem só 15 anos aqui em nível de Brasil, não é? Então um pouco menos. 15 anos já foi esse período que nós vivemos sem aquela famigerada inflação lá da época da inflação do Sarney, Collor lá atrás, que você comprava algo de manhã, de noite já estava no outro preço. Então, quem viveu nessa época, se aprendeu alguma coisa, então tem 15 anos. Isso aí é muito interessante pensar nisso. Igual a gente falou hoje que a inflação está alta e tudo, mas de fato está para os patamares atuais. Comparado àquela época, não faz nem cócegas. Nós estamos muito bem. Né? Tá. E tem muita gente hoje, essa classe emergente aí, que hoje já pensa na educação financeira, já pensa numa qualidade melhor de educação para os filhos, de alimentação. Hoje, essa turma não viveu essa época. Não. Quem hoje está aí com 25 anos de idade, 30 anos de idade, eles não viveram essa época desses juros aí astronômicos, dessa inflação aí exorbitante. Né? Exatamente, não viveram, não sabem o que é, por exemplo, dentro do mês tem uma inflação de 80%. E o que você indicaria, a gente tem muitos papais, mamães assistindo, eles ensinarem a criança desde o início? Porque às vezes, né, o que você falou, hoje às vezes a gente sofre consequências por não ter
tido tanto conhecimento, mas a partir de agora está tendo. Então a criança está tendo uma oportunidade de viver em uma outra realidade. O que você indicaria para os pais fazerem com os filhos desde já? Primeira coisa é o seguinte, criança aprende muito por exemplo. É aquela coisa, a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, se você faz o seu dever de casa como pai, como mãe responsável, está com problema, vai lá resolvendo, né? Tem a atitude de resolver os seus problemas, ok. Mas especificamente com a criança, eu acredito que assim, eu quero um brinquedo, eu quero um livro, quero alguma coisa, beleza, ensina para ela, começa a mostrar para ela em termos de valores quanto que aquilo custa, se ela tem uma mesada ou alguma coisa assim. Você acha legal a mesada para criança? Eu vi uma coisa esses dias que eu fiquei assim, gente, isso é muito bacana. Eu fui no shopping, numa livraria, e aí tava lá, tem tipo um café no shopping e tal, aí eu fui pagar o café. E na minha frente estava uma mãe, né, colocando lá várias e várias moedas, acho que R$40 em moedas, e a pessoa, o caixa contando, porque o filho tinha poupado aquelas moedas para comprar o que ele queria. Entende? Então, o hábito da poupança, o hábito de cuidar bem do dinheiro para adquirir aquela coisa que a pessoa quer, né? No caso que a criança quer, é muito, muito importante. Porque, querendo ou não, mesmo que a gente junte dinheiro pensando em aposentadoria ou alguma coisa assim, esse dinheiro lá na frente vai ser usado para consumo. Entende? Ele é meio de troca. Ou agora ou depois. E quando os pais não têm esse hábito, não receberam essa educação financeira de pensar, de poupar, de ter esse tempo ali, esse percentual para guardar. Como fazer então para ensinar as crianças? Tem que necessariamente começar pelos pais, filho? É importante o exemplo, sim. É importante o exemplo, sim. Porque veja bem, se não está sobrando nem para você, né? Tem a regrinha que diz que a gente tem que se pagar primeiro. Ah, como assim? Eu não consigo nem pagar as minhas contas, eu tenho que me pagar primeiro? Vamos colocar uma situação. Se acontece um super imprevisto e você precisa de mais dinheiro, você não dá um jeito? Você não se vira? Então por que você não pode pegar, sei lá, 10% dízimo, né, e reservar para você? Aquele dinheiro é seu, não é de mais ninguém. Né? Por que você não pode fazer isso? Vai sentir um primeiro impacto no momento? Vai. Vai ser porque talvez é uma mudança de hábito ali, sim. Né? Ou se não pode 10%, começa com menos. Mas coloca pelo menos o objetivo de 10%. É 3%, 5%, pode ser 50%, pode ser R$30, mas começa. Né? Porque o que acontece? À medida que aquilo ali vai tomando proporção, você vai aprendendo a cuidar melhor daquilo que é seu. Dá até dó de gastar quando é necessário. Acontece um imprevisto, alguma coisa assim, dá uma dor no coração, mas... Né? Então o que acontece? Começa por vocês mesmos, né? Começa pelos pais. E assim, a gente não pode usar como desculpa, ainda mais no momento de hoje, que a gente tem acesso à informação, tem internet, tem várias bibliografias sobre o assunto, né? A gente não pode usar como desculpa de que eu não tive essa educação e por isso eu vou ser assim o resto da minha vida. Não dá para usar isso como desculpa. Certo. Não pode usar isso como desculpa. Não olhar para trás aí, né? Considerar. É assim que tá. Como é que eu quero estar? Eu quero aprender a controlar o meu dinheiro, eu quero aprender a poupar. Vai procurar assiste de tudo um pouco, vai ter todas essas dicas aí. E se tiver com dúvida, liga para cá agora, 3253-3320, fala ao vivo, 3253-3320, você fala ao vivo. Ou 3209-3301, opção 1, 3209-3301, opção 1. Fala para mim sobre aquelas planilhas. A gente vê planilhas, são interessantes, é importante, o que você indica para as pessoas que estão assistindo e às vezes, eu sou meio desorganizado. Eu vou te ser sincera que eu não tenho tanta paciência, não. Em confidência de tudo um pouco. Você é planilheiro? Não. Não, mas eu sei tudo que eu estou gastando. Não, eu também sei, mas eu acho lindo essa coisa da planilha, ali tudo bonitinho. Indica, às vezes você tem algumas planilhas que são legais para fazer, o que é importante ter numa planilha? Eu vou antes de eu falar sobre planilha especificamente, vamos trabalhar um pouquinho essa questão. Você lembra do que você comeu 2 dias atrás? Exatamente. No seu almoço? Você me perguntar, peraí, hoje é que dia? Terça? Domingo? Lembro, agora eu lembrei. Tá, então sexta-feira. Ih, peguei pesado. Acho que vou ter que pensar um pouquinho mais. Lascou. Pensar um pouquinho mais, não, acho que eu não lembro. Geralmente a gente não lembra das coisas porque a gente tem muita informação para lidar. Então é fundamental a gente registrar, foi o que eu disse agora há pouco.
né? Certo. Seja, por exemplo, nesse caso, sei lá, uma pessoa está querendo melhorar a sua saúde. A partir do momento que ela começa a notar o que ela está comendo, ela começa a perceber certos padrões e pode alterar. Mesma coisa nas finanças. Se você começa a registrar tudo que você recebe, tudo que você gasta principalmente, você começa a perceber certos padrões e consegue ter informação para tomada de decisão, né? De que forma? Pode ser um caderninho, pode ser a planilha, mas vamos falar de planilha financeira. Ah, é chato fazer isso? Depende. Depende porque se você deixa acumular a informação para uma semana, digamos que você tenha 5 lançamentos, em 7 dias você tem 35 lançamentos para fazer, aí fica chato. Em um mês você tem 140, 150 lançamentos, aí já era, aí dá preguiça. Agora, se você faz isso todos os dias ou a cada 2 dias, não fica chato, não fica aquela coisa, sabe, nossa, que tédio, tem que fazer, não. Gasta 5, 10 minutinhos ali, acabou, fez os lançamentos e pronto. Conta tudo, até R$1 da bala que você chupou. O ideal é que sim. O ideal, e tem gente que chega a um nível de preciosismo nesse sentido. Às vezes não é tão necessário, mas é importante a gente ter um nível de detalhamento bem expressivo, né? Ah, precisa fazer isso pelo resto da minha vida? Volta uma outra pergunta. Você escova os dentes todos os dias? Serginho não, Então, mas... Porque a gente tem que pensar em saúde financeira, entende? Saúde financeira. Dinheiro faz parte da vida, assim como nossa saúde, assim como nossos relacionamentos, assim como nosso trabalho. E quando você é criado, também você não consegue não fazer. Acabou. Virou hábito, difícil é o início, Você né? sente a necessidade de fazer, inclusive. Fica incomodado porque não fez. Entende? Então precisa de consistência. Precisa continuar. E existem algumas planilhas prontas, as pessoas elas podem, seja colocar no celular, o que pode ajudar a facilitar? Sim, a gente tem vários aplicativos para celular, tem planilhas, tem softwares, se coloca num buscador na internet, planilha de orçamento doméstico, alguma coisa assim, vai aparecer centenas de milhares de resultados. A planilha, ela é importante para facilitar a sua interpretação, né? Você conseguir entender, enxergar o que você precisa fazer, porque preencher planilha qualquer um consegue. Agora, tomar decisão sobre aquilo que está sendo gastado é outra história, né? Agora, tem que procurar uma ferramenta que não fique chato, entende? Não só coloque números lá e fica aquele emaranhado de coisas e você depois se perde naquilo dali, né? Então tem que procurar uma coisa tem que ser atrativo. Agora, uma outra questão sobre esse cuidado com os filhos, Felipe, sobre a saúde. Quanto que isso representa aí em termos percentuais aí na educação, no investimento num filho aí, considerando a renda? Considerando a renda. Dentro desse quadro aí. Desse bolo todo, né? 25% educação, quanto que seria saúde? Bom, nesse caso, saúde deve representar em torno de uns 20% mais ou menos. Varia muito, próximo. Sim, varia muito. Porque, assim, na questão de saúde, a gente tem que pensar quais são os problemas que o filho tem, caso ele tenha, né? Aí aumenta mais. E poderia colocar, talvez, se bem que aí não entra a questão de atividades e tal, que aí entra talvez em educação ou mesmo em lazer. Mas uns 15, 20% mais ou menos. Você diz atividade seria, por exemplo, as meninas, balé, para o rapaz, uma escolinha de futebol, uma natação, essas coisas que assim. acaba representando também investimento em saúde de forma direta e indireta. Direta e indireta. Né? Direta e indireta. Mas isso está classificado em quê? Lazer ou está classificado em educação? Pode, porque assim, se a gente for categorizar, dependendo de como a família interpreta isso, né, por isso que finanças pessoais é muito particular, isso pode classificar às vezes como saúde, pode classificar às vezes como lazer, pode classificar às vezes como educação, né? Atividades extracurriculares, por exemplo. Aí depende muito da finalidade. E numa família assim normal, assim, com um salário classe C, vamos dizer assim, ele investir, por exemplo, se ele escolhe, vale ele pensar assim, olha, eu vou colocar meu filho numa escola particular, ainda que isso me reflita dentro da minha casa algumas perdas ou deixar de ter algumas coisas. Isso vale, Felipe? Em educação e investimento, né? Educação e investimento. É lógico que a gente não pode, por exemplo, a pessoa receba lá R$1.500, R$2.000. E paga 1.000 de escola. Aí é pesado. Se for só essa renda familiar, eu sei que é complicado, quando eu faço um trabalho com uma família, educação é a parte que eu não gosto de tocar, entende? Às vezes está até prejudicando o planejamento e tudo mais, mas eu não gosto de tocar, eu deixo para a família decidir, a ponto. Mas é uma parte que é muito delicada porque a gente está mexendo não só com agora, a gente está mexendo com o futuro. Com o futuro, né?
Entende? Então é muito delicado. Agora, igual a gente está dando exemplo aqui, a família tem lá uma renda de R$2.000 e gasta-se 1.000 com educação, é pesado, muito pesado. Como é que vai comer, como é que vai morar, entende? Tem que pensar em outras coisas primeiro. Dentro de um orçamento doméstico, o quanto que a educação deve se estabelecer? 30% talvez? Fica nessa faixa que eu estava falando, 20-25%. Uma pessoa que receba aí uns R$2.000, provavelmente o gasto com alimentação, com educação, vai ficar aí na casa de uns R$200, R$300, mais ou menos. Depende muito da faixa, da fase da criança, do adolescente. Né? Eu fiquei pensando, queria que você falasse, dentro da sua visão como consultor de finanças, da importância do casal planejar junto e a finança ser do casal. Porque nós, como cristãos, temos aquele princípio de tudo é de um só, dos dois, né? Mas hoje nós vivemos numa sociedade onde o que é meu e o que é seu é meu também, né? Brincadeiras à parte, mas aquela coisa de é o meu salário, é o seu salário. E aí cada um tem que administrar o seu. Fala um pouquinho sobre isso, né? E sobre a diferença do salário. Vamos lá, todo mundo, tudo é nosso e vamos administrar. Bom, essa questão de divisão salarial, ela é até um assunto que é delicado, porque a gente tem essa ideia de unidade, algumas pessoas adotam a separação, depende muito de como é que é a relação do casal. Porque o que acontece? Já tive casos em que o marido e a mulher, eles preferiram deixar a renda separada, não tem problema nenhum, um tem conta no banco, administra da forma dele, outra, né? Mas é fundamental transparência. Entendi. Saber o que está. Os dois têm que saber da vida financeira, porque pode acontecer um caso de infidelidade financeira. Vou colocar um estereótipo invertido. O homem faz uma besteira e ele contrai uma dívida, mas não conta para a mulher. Aí ele vai levando, depois a bomba explode. E aí? Se tivesse deixado as coisas claras, duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Poderiam pensar em como é que resolver aquela situação. Né? Agora, tem certos casos que dá para colocar tudo junto. Tem que analisar. Não dá para falar assim, essa é a regra, é assim que tem que ser para todo mundo. Não dá. Porque às vezes funciona bem separado, às vezes funciona bem tudo junto, né? Às vezes tudo na mesma conta. Então tem que ser bem particular. Por exemplo, o casal que nos assiste agora, para a gente estar pensando assim, eles querem ter um filho. Como já fazer já incluir o filho? Já vale, por exemplo, olha, o filho não chegou, mas eu já separo parte do meu rendimento já para comprar fraldas, eu já separo no orçamento ali aquilo que vai ser o plano de saúde. Vale isso, filho? Uma informação importante é que o primeiro filho, ele aumenta, em termos de despesas da família, a mais ou menos uns 30%. Mais ou menos uns 30%. Aí, Carol, pode trabalhar mais, viu, Carol? Então, por exemplo, a pessoa recebe lá R$3.000 e ela gasta tudo, né, empata, fica no 0 a 0. Se tiver um primeiro filho, as despesas vão aumentar, lógico que não de uma vez só, mas provavelmente por volta de uns R$3.900, R$4.000 mais ou menos. O segundo filho é 20% sobre o que já está, sobre o bolo. Né? Então, por exemplo, se é R$4.000, 20% sobre 4.000 vai puxar ali para uns 4.500, 4.800 por ali. Que interessante, né? Então temos que planejar. Preparar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.